Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Muito bom dia, dia 23 de abril de 2026, horário 13 horas 13 minutos. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapan, interventor pelo Tribunal Penal Internacional, pelo Tribunal do Brooklyn, pelo Supremo Tribunal de Haia, Supremo Tribunal Mundial de Haia, pela Suprema Corte Permanente de Haia e outras jurisdições. Atenção, atenção. Estabelecido já o informativo, a detenção de células extremistas, terroristas, traficantes mundiais de drogas e também armas, também contrabandos de petróleo, órgãos humanos, todo tipo de forma ilícita, estabelecidos na estrutura de pagamento do sistema global do narcoestado Brasil, através da OCRIM Foro de São Paulo, determinou a globalizar a estrutura do Comando da Capital, conhecido PCC, em 30 países, sendo mais 80 países de branqueamento deste capital a fornecer o pagamento de terroristas milicianos estabelecidos no território do Irã. Estes milicianos, eles têm vastas nacionalidades. Eles não são muçulmanos, eles são da Guarda Revolucionária, ao qual eles têm um modus operandi contabilizado para fornecer estrutura de governo global através de funcionários públicos, primeiros ministros da Inglaterra, primeiros ministros da Espanha, enfim, de toda a agregação da Europa, que a Comunidade Europeia cometeu de FAO, é uma sociedade de ladrões, cleptocracia, que foi determinado que todo o capital fosse para o Brasil. Então o Brasil, ele está recebendo dólares de todo o planeta terrorista narcotraficante. E procedendo desta maneira, estabelece os pagamentos para as milícias não agirem na Europa, não agirem em seus feudos. Mas o dinheiro não chegou. O dinheiro foi transferido, os dólares chegaram ao Brasil, mas depois não retornou às contas destes terroristas. Todos eles alegam que foram pagos. Os terroristas, nos seus laptops, conferem que o dinheiro entrou. Mas quando vão ver a capacidade de dinheiro, não tem. O que tem
são créditos bancários de moedas podres, ou seja, títulos derivativos, são papéis, são precatórios que servem para pagar dívidas em banco. Então, o dinheiro está todo confiscado. O Brasil, ele acreditou que o sistema financeiro global, através do PIX, seria invulnerável. Não é. Ele, pelo fato de passar pela fintechs da CIA e de 60 agências de inteligência, estabelecido um rastreio. E por isso que nós temos monitorado todo o sistema global em todo o planeta. Então, com o crime de espionagem feito através de vários eventos do adido da Polícia Federal, delegado, que está enquadrado dentro das leis de guerra de Viena, artigo 41, estabelece que o espião, sabotador do governo brasileiro, se encontrava como adido militar, adido de logística, nos Estados Unidos da América. Então agora foi autorizado ao comportamento de extradição de todos os brasileiros que trabalham como âncoras nas emissoras que dão informações ao Brasil, ao qual elas não repetem estas informações. Elas não transferem a reciprocidade. Então, por não serem recíprocos, todos eles têm que deixar os Estados Unidos da América. Mas desde o momento que o sujeito se encontra na Convenção de Viena, pelo artigo 41, estabelece que todos que têm convenção com Viena, pelo artigo 41, não permitem que esse Estado, esse país, tenha reciprocidade diplomática. Então, o Brasil, neste momento, é um pária. Ele não tem reciprocidade em nenhum país, até mesmo dos BRICS. Então, o encarregado das relações exteriores do Brasil, o baixinho meio calvo, teve o seu visto confiscado pelo artigo 41, Convenção de Viena, como também os representantes consulares brasileiros, como também os adidos militares do Brasil em todos os países que tenham convenção pelo artigo 41 de Viena. Então, todos os adidos militares, todos os cônsuls no planeta, eles estão de regresso ao Brasil. Não tem mais representação consular em nenhum país do planeta ao Brasil, por se tratar de um narco-estado que lava o dinheiro do narcotráfico global e que paga as milícias do Irã, paga as milícias em 17 países da América do Sul, sendo 10 fronteira seca com o Brasil e 7 no Caribe. Então todos, na Europa, todas as representações consulares, na Ásia, na África, na Oceania e qualquer lugar do planeta, pelo artigo 41 de Viena, Convenção de Viena, estão todos expulsos. Representantes brasileiros têm menos de 24 horas para deixar o país ou serão deportados. Aliás, já estão deportados por serem já como terroristas de células globais ao pagamento de terrorismo local, ou seja, tudo o que acontece
de ações terroristas em todos estes países é elaborado e pago pela estrutura do Brasil. Nós já temos 1.500 deltas, exército especialista em Brasília. Está correndo risco de vida. Marcola, Fernandinho Beiramar, Marcinho VP e toda a liderança do Comando da Capital e toda a liderança do Comando Vermelho, porque foi instruído a queima de arquivo dentro dos presídios. O Vorcaro, ele sofreu um envenenamento, ele mija sangue, está mijando sangue. E ele voltou atrás com sua delação perante as autoridades brasileiras e com isso ele especifica que por ele ficar muito tempo na prisão não vai proceder com a delação premiada. Mas a delação premiada dos Estados Unidos vai muito bem, obrigado. O pendrive foi processado, todas as informações foram catalogadas e que fazem parte da Convenção de Viena pelo artigo 41. Nome, sobrenome, DNA, grupo sanguíneo, familiares, todos que compõem a primeira e segunda estrutura do narco-estado Brasil já estão todos identificados. Partidos políticos, todos que têm sociedades com outros partidos políticos da Europa, da África, porque todos eles são conveniados, todos eles têm o mesmo líder financeiro e todos já sabemos quem são. Então nós estamos procedendo imediatamente com a invasão da República Federativa do Brasil. Estamos já com os alvos, o general em chefe das Forças Armadas Brasileiras, esse filho de uma puta, metido a general filha da puta, conjuntamente com seus brigadeiros, com seus comodoros filha da puta, que queiram peitar esta situação. Temos já ordem de todo o procedimento de guerra atômica nuclear contra estes indivíduos. Então todos eles já são alvos. Até o ministro Mussi, ministro do Exército do Brasil, esse filho da puta, que parece que é surdo, não é. Ele não acredita. O brasileiro não acredita. Ele pensa que todo mundo fala porque fala. Não, aqui não tem ninguém louco. Aqui eu tô mandando todo mundo pra puta que o pariu. Traidores, filhos da puta. Então vocês que envenenaram o povo brasileiro e que estão cobrando taxas, impostos inexistentes, não tem água, não tem luz, não tem segurança pública, vocês são os filhas da puta! Então, por esse motivo, vocês foram condenados ao pelotão de fuzilamento, pelo crime de alta traição, primeiro, segundo escalão. Entendeu, Rui Costa, filho de uma puta? Como também vocês do Supremo Tribunal Federal, filhos de uma puta! PGR Gonet, e a puta que os pariu! Não tenho que conversar, só tenho uma atitude. Se rende, filha da puta! Porque o que vocês planejaram para cortar todos os cabos da internet, nós já alvejamos todos os submarinos. E agora que o Putin quer as terras raras para fazer armamento bélico, o Putin é alvo. Todos os Putin. Entendeu? Porque são vários. Então nós vamos fazer merda. Esses filha da puta, traficantes, teocratas, que estabeleceram a guarda revolucionária em todos os seus países. Então não vamos permitir aqui no Brasil, não. Tá ouvindo, filha da puta? E você, governador, se você quer sair fora dessa merda, é melhor você se adaptar e estabelecer já que você não está submetido a Brasília.
e que você é um Estado independente que está com a ciência do governo dos Estados Unidos da América. Entre em contato imediatamente com as autoridades americanas e ceda o espaço aéreo e também os seus portos e aeroportos para que as tropas americanas imediatamente estejam em seu estado. Do contrário, você é alvo e vai ser morto, fuzilado onde encontrado, governador, prefeitos, todos filhas da puta. E se você não acredita, paga pra ver, filha da puta. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Tchapano, interventor do Tribunal Penal Internacional, do Tribunal do Brooklyn, do Supremo Tribunal Mundial. Não tem conversa. É sentença. Sentença dada, nem eu posso revogar. Entenderam? Fui claro? Então, eu peço ajuda de vocês. Paguei os atrasados. E agora também estou atraso com este mês de abril. Tenho que pagar tudo de novo. Então eu peço por você, por favor, me ajudem com o Pix de sobrevivência. Eu só recebo do Brasil. Eu não recebo de nenhum lugar do país, fora do país. Por favor, me ajudem. O meu Pix de sobrevivência é meu e-mail, oscaranibaltiapano@gmail.com. Meu Pix de sobrevivência é meu CPF 510 466 447 34. Meu Pix de sobrevivência é meu telefone celular 21 99 742 0789. Por favor, nos ajudem, porque é uma luta desigual. Eu já coloquei todos o capital que eu tinha para combater estrutura de 196 governos, 30 ativos no narcotráfico global e 80 ao branqueamento de todo este conglomerado financeiro, a pagar células terroristas de múltiplas nacionalidades. Todos estavam estabelecidos no Irã. O Irã está sem luz, sem água, sem televisão. Eles falaram que vão voltar para os países de origem e despachar do lado da presidência de cada país. Então nós já estamos à captura destes filha da puta. E certamente vamos jogar a bomba nuclear. Ouviu, seus filha da puta? Tá entendendo? Por favor, viralize isto o máximo possível. Selva! Por favor, as matérias, elas vão estabelecer mais conhecimento. Por favor, as matérias, elas vão estabelecer mais conhecimento. Por favor, as matérias, elas vão estabelecer mais conhecimento. Jesus está voltando, trombetas vão soando, Ele vem me buscar. Nesta manhã de quinta-feira, dia 23 de abril, o mundo acorda com uma notícia que faz o Palácio do Planalto tremer como nunca se viu. Donald Trump perdeu a paciência e agora quer a cabeça política de Lula após a descoberta de uma traição internacional gravíssima contra os Estados Unidos.
O governo americano acaba de desmascarar uma operação suja da Polícia Federal de Lula em solo estrangeiro, e a resposta foi imediata e humilhante. O delegado Marcelo Ivo foi escorraçado dos Estados Unidos após ser pego tentando manipular o sistema de imigração americano para perseguir o patriota Alexandre Ramagem. É a maior vergonha diplomática da história desse país e o sinal claro de que a vingança americana contra a ditadura do PT começou. O ataque de Washington foi curto, grosso e sem qualquer diplomacia barata, porque com Trump não tem conversa com quem joga sujo. O recado foi um verdadeiro pé na bunda no agente brasileiro, deixando claro que os Estados Unidos não são quintal da esquerda brasileira e que ninguém vai usar as instituições da maior potência do mundo para fazer caça às bruxas política. Enquanto Lula e Alexandre de Moraes achavam que mandavam no mundo, Trump mostrou quem é que dá as cartas e tratou o delegado de Lula como um agente irregular e criminoso. Essa é a melhor notícia que a direita brasileira recebeu nos últimos anos, porque mostra que o cerco internacional contra esse sistema podre finalmente está se fechando. O caos tomou conta de Brasília e o clima é de pânico total nos bastidores do poder, porque o que eu vou te revelar agora, o sistema está tentando abafar a todo custo. Lula está completamente fora de si, reagindo com uma arrogância cega e ameaçando expulsar agentes americanos do Brasil em uma tentativa patética de retaliação. Eles estão desesperados porque perceberam que a brincadeira de perseguir opositores cruzou a linha vermelha e agora o inimigo deles é ninguém menos que Donald Trump. A tensão nos corredores do poder é tão alta que o que circula em Brasília é que a conta dessa traição será cobrada com juros que o PT não terá como pagar. Eu sou Augusto Linhares, você está no Brasil em Linha Reta. Se você quer fazer com que a verdade chegue ainda mais longe, deixe seu like e se inscreva no canal. O que está acontecendo hoje pode ser apenas o começo de uma intervenção que vai mudar o destino da nossa nação para sempre. Mas não para por aí, porque o buraco é muito mais embaixo do que essa expulsão diplomática que já seria humilhante o suficiente para qualquer país sério. Fontes protegidas de Washington confirmam que a inteligência americana descobriu que o governo Lula tentou burlar mecanismos formais de cooperação internacional para atingir Alexandre Ramagem de forma ilegal. O plano deles foi descoberto e a resposta de Trump foi implacável. Eles achavam que ninguém ia ver, que poderiam exportar a tirania brasileira para o solo da liberdade, mas esqueceram que os americanos não toleram que estrangeiros tentem corromper o sistema deles para alimentar vinganças políticas domésticas. O desespero de Lula é tamanho que ele já começou a disparar contra a justiça americana, chamando as decisões de Washington de abusivas e tentando pregar uma soberania que ele mesmo jogou no lixo ao se tornar um lacaio de ditaduras globais. Conversas de bastidores que acabam de vazar mostram que o governo brasileiro está isolado. Essa retórica de olho por olho que Lula está tentando usar contra os Estados Unidos é a prova final de um governo que perdeu o contato com a realidade. Peitar a maior potência do planeta por causa de um capricho de perseguição política é a assinatura do suicídio diplomático desse governo. E a ironia disso tudo beira o ridículo. Lembram que em sua turnê pela Europa, com aquele tom de arrogância que lhe é peculiar, Lula tentou ridicularizar Donald Trump? O sujeito teve a petulância de dizer, entre uma taça de vinho e outra, que deveriam dar logo o Prêmio Nobel da Paz para o Trump para que o mundo vivesse em paz. Pois bem, essa piadinha de bebum de Garanhuns atravessou o oceano e incendiou os ânimos em Washington. O que era uma tensão política virou ódio pessoal e estratégico. Trump não esquece e não perdoa. E essa soberba de Lula agora se transformou no combustível para a vingança americana que estamos presenciando hoje. Análises de especialistas que o sistema tenta calar mostram que o troco de Trump virá onde dói mais, no bolso de cada brasileiro que já sofre com o desgoverno do PT. A equipe republicana já avançou com o retorno do tarifaço contra a economia brasileira. Isso é uma resposta direta não só à espionagem de Lula, mas também às decisões do STF que atacam as Big Techs e o livre mercado. O Brasil está sendo asfixiado economicamente e isolado do mundo civilizado por causa da sede de poder dessa cúpula que hoje comanda o país. O preço dos alimentos, do combustível e da vida do brasileiro vai subir porque Lula decidiu declarar guerra diplomática contra o nosso maior parceiro comercial. E enquanto Lula se afunda no isolamento, veja como as peças do xadrez estão se movendo. Essa estratégia suicida de atacar Trump está empurrando o líder americano definitivamente para o colo de Flávio Bolsonaro. Relatos de interlocutores que estiveram em reuniões privadas confirmam que Flávio já se consolidou como o principal canal de comunicação da direita brasileira com a futura Casa Branca. Enquanto Lula é tratado como um pária internacional e um traidor, Flávio Bolsonaro é visto como o aliado estratégico para garantir a segurança do continente e o livre mercado. Isso significa que em 2026 o apoio americano para livrar o Brasil das garras do PT será total e absoluto. O que circula nos corredores do poder é que os americanos já não enxergam o governo brasileiro como uma democracia, mas como uma ameaça à estabilidade da região.
E para quem acha que isso é apenas retórica política, preste muita atenção ao que está acontecendo agora no litoral do Rio de Janeiro. Como um recado silencioso, mas letal, o porta-aviões nuclear USS Nimitz acaba de chegar para manobras navais. Em um momento em que o Brasil é acusado de espionagem contra os Estados Unidos e de violação de tratados internacionais, a presença da maior força de guerra do planeta na nossa costa não é coincidência. É uma demonstração de força. É o Big Stick americano sendo mostrado para a ditadura brasileira. Os americanos estão de olho e não vão permitir que o Brasil se torne um puxadinho da China, do Irã, ou uma base de operações para o crime organizado transnacional disfarçado de política. A presença desse porta-aviões é o aviso final de que a paciência de Washington esgotou. Eles sabem que o sistema brasileiro está tentando proteger criminosos e perseguir patriotas, e a resposta militar e diplomática está sendo coordenada para mostrar que a soberania americana não é negociável. Ao tentar enganar o sistema americano, Lula selou seu destino internacional e agora a conta está sendo cobrada com juros altíssimos. Tudo isso que estamos vendo, desde a expulsão do delegado até o cerco econômico, aponta para um futuro sombrio para o PT. O governo deles está desmoronando por dentro e agora está sendo golpeado por fora pela mão pesada de Donald Trump. A vingança americana não é apenas uma frase de efeito, é uma realidade que está asfixiando os planos de poder desse consórcio que achava que poderia mandar no mundo. O desespero no Palácio do Planalto é real, porque eles sabem que, sem o reconhecimento e o apoio dos Estados Unidos, o governo Lula é um cadáver político adiado. Conecte tudo isso às eleições de 2026 e você verá que o cenário está sendo montado para a libertação do Brasil. O povo brasileiro não aceita ser cúmplice de traições internacionais e de perseguições rasteiras. O troco virá nas urnas, mas antes disso, virá através da pressão internacional, que não vai dar descanso para quem tenta destruir a liberdade. O Brasil em linha reta está aqui para avisar. A era da impunidade internacional para Lula e sua turma acabou. A maior potência do mundo acordou para a ameaça que o PT representa e a resposta será implacável. A verdade é que Lula tentou ser maior que o mundo e acabou menor do que nunca. A traição descoberta pelos americanos é a prova de que esse governo não tem escrúpulos e não respeita leis, nem nacionais e nem internacionais. Mas agora eles bateram de frente com um muro chamado Donald Trump. E como todos sabemos, Trump não constrói apenas muros, ele derruba tiranos que se atrevem a ameaçar a liberdade do seu povo e a soberania dos seus aliados. O cerco fechou, o porta-aviões está no Rio e a expulsão do delegado é apenas o primeiro ato desse drama que vai terminar com a derrota acachapante da esquerda brasileira. Você acredita que essa intervenção direta dos Estados Unidos e a fúria de Donald Trump são o empurrão final que faltava para desmascarar a ditadura de Lula e do STF perante o mundo? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal para ficar recebendo em primeira mão todas as notícias de última hora dos bastidores da política brasileira. Eu sou Augusto Linhares e essa foi mais uma edição do Brasil em Linha Reta. O que está acontecendo agora entre Brasil e Estados Unidos vai muito além de uma simples crise diplomática e pode marcar um dos momentos mais delicados das relações entre os dois países nas últimas décadas. Os Estados Unidos já reagiram com firmeza, expulsando um representante da Polícia Federal e acusando uma tentativa grave de manipulação do seu sistema migratório. Esse conflito envolve um nome central: Alexandre Ramagem, um caso judicial explosivo, e decisões que colocam em xeque não apenas a cooperação entre duas das maiores democracias do Ocidente, mas também a credibilidade institucional do Brasil no cenário internacional. Enquanto o governo americano, sob a liderança de Donald Trump, reforça sua postura de enfrentamento a qualquer tentativa de distorção institucional ou proteção política disfarçada, o Brasil reage com medidas que podem ser interpretadas como retaliação, ou até mesmo como um movimento arriscado de isolamento estratégico. E é exatamente aqui que a situação se torna ainda mais preocupante, porque quando a cooperação entre Brasil e Estados Unidos é abalada, quem ganha espaço não são os governos, mas sim o crime organizado, o tráfico internacional e redes que operam além das fronteiras. Mas afinal, como um caso que começou com uma prisão nos Estados Unidos acabou se transformando em uma crise diplomática com potencial geopolítico? Tudo começa com um personagem que até pouco tempo atrás estava no centro do poder no Brasil, Alexandre Ramagem, ex-diretor da ABIN e figura diretamente ligada ao núcleo político do governo anterior.
ele se tornou peça-chave em uma das investigações mais sensíveis da história recente do país. Condenado pela justiça brasileira por envolvimento em uma tentativa de ruptura institucional, Ramagem deixa o território nacional e busca refúgio nos Estados Unidos, alegando perseguição política. É nesse ponto que o caso deixa de ser apenas jurídico e passa a ter implicações internacionais. Ao entrar em solo americano, Ramagem passa a estar sob a jurisdição de um sistema que opera com regras rígidas, especialmente quando se trata de imigração e segurança nacional. E foi justamente dentro dessas regras que ele acabou sendo detido pelo ICE, não por uma ação coordenada com o Brasil, mas por irregularidades identificadas em sua documentação. Esse detalhe é crucial. Diferente do que foi inicialmente sugerido por autoridades brasileiras, não houve uma operação conjunta formal que justificasse qualquer tipo de protagonismo da Polícia Federal naquele momento. Pelo contrário, a detenção ocorreu dentro dos protocolos internos dos Estados Unidos, o que reforça a autonomia e o rigor das instituições americanas, especialmente em um contexto em que o governo de Donald Trump tem adotado uma postura cada vez mais firme contra qualquer tentativa de manipulação institucional ou uso político de mecanismos legais. Mas o que realmente acendeu o alerta em Washington foi o que veio depois. Informações indicam que houve uma tentativa por parte de um delegado brasileiro que atuava como elo entre os dois países de influenciar ou acelerar o processo de extradição de Ramagem por vias não convencionais. Em outras palavras, uma possível tentativa de contornar os trâmites legais estabelecidos pelo sistema americano. Para os Estados Unidos, isso não é apenas uma irregularidade administrativa, é uma violação direta da confiança que sustenta a cooperação internacional. E a resposta veio rapidamente. O delegado foi retirado do país em uma decisão que sinaliza tolerância zero com qualquer tipo de interferência externa em seus processos internos. Essa reação expõe um ponto sensível, enquanto o Brasil tenta enquadrar o episódio como parte de uma cooperação legítima, os Estados Unidos enxergam uma tentativa de instrumentalização política de suas instituições. E quando essas duas narrativas colidem, o resultado é inevitável: desgaste, desconfiança e escalada. O que era para ser um caso isolado agora se transforma em um incidente diplomático com potencial de ruptura, e é justamente essa ruptura que começa a se desenhar na resposta brasileira, uma resposta que pode levar essa crise a um nível ainda mais perigoso. Depois do descredenciamento do delegado da Polícia Federal, que atuava como oficial de ligação em Miami, o diretor-geral da Polícia Federal confirmou a retirada das credenciais de um agente americano que operava no Brasil, apresentando a medida como reciprocidade direta. Na prática, isso significa que um problema que havia começado nos bastidores da cooperação policial saiu do campo técnico e entrou de vez no terreno diplomático. E quando esse tipo de resposta acontece entre dois países com décadas de articulação em segurança, o gesto deixa de ser simbólico. Ele passa a funcionar como sinal político, recado institucional e aviso estratégico ao mesmo tempo. O ponto mais delicado é que a reciprocidade no vocabulário das relações internacionais pode parecer equilíbrio, mas muitas vezes opera como acelerador de crise. Em vez de encerrar o atrito, ela tende a criar uma espiral em que cada lado passa a justificar o próximo movimento como mera resposta ao anterior. Foi exatamente isso que começou a aparecer nesse caso. Os Estados Unidos alegam que houve tentativa de contornar regras do seu sistema migratório num processo ligado a Alexandre Ramagem, que de fato havia sido detido pelo ICE, e após fugir do Brasil, e já era alvo de pedido de extradição brasileiro. O governo brasileiro, por sua vez, tenta enquadrar sua reação como defesa de soberania e de respeito institucional, e é justamente aí que a postura americana ganha peso. Para Washington, sobretudo em um momento de endurecimento político e institucional, admitir qualquer aparência de flexibilização em temas de imigração, extradição e cooperação policial seria abrir uma brecha perigosa. A mensagem transmitida pelos Estados Unidos é a de que seus procedimentos internos não podem ser ajustados por conveniência política externa, seja qual for o país envolvido.
Essa resposta dura também serve para proteger um princípio maior. A cooperação entre agências só funciona quando existe confiança de que nenhum dos lados tentará usar os mecanismos do outro para resolver disputas domésticas por atalhos. Do lado brasileiro, a escolha pela retaliação produz um efeito ambíguo. Internamente, pode ser apresentada como firmeza. Externamente, porém, corre o risco de ser lida como agravamento desnecessário de uma crise que ainda poderia ser contida pelos canais diplomáticos tradicionais. E esse detalhe importa muito, porque o Brasil não está lidando com um parceiro qualquer. Está lidando com a principal potência de inteligência, investigação e pressão internacional do hemisfério. Quando a relação com Washington entra em turbulência, a margem de erro diminui, o custo político sobe e o espaço para interpretações benevolentes praticamente desaparece. Por isso, a pergunta que começa a surgir não é apenas se o Brasil tinha o direito de responder, mas se escolheu a resposta mais inteligente. Porque em crises desse tipo, nem sempre o gesto mais barulhento é o mais forte. Às vezes, ele é apenas o mais arriscado. E quanto mais essa escalada avança, mais o foco sai do caso individual que detonou tudo isso e passa para algo bem maior. O que realmente está em jogo para a segurança regional, para o combate ao crime transnacional e para o equilíbrio de poder no continente. E é exatamente nesse ponto que a crise deixa de ser um embate entre governos e revela o que realmente está em jogo: segurança, inteligência e poder de influência no continente. A cooperação entre Brasil e Estados Unidos não existe por cortesia diplomática. Ela foi construída porque o crime organizado brasileiro deixou de ser um problema apenas doméstico há muito tempo. Em abril de 2025, por exemplo, ICE e Polícia Federal assinaram um memorando para ampliar o compartilhamento direto de inteligência e métodos investigativos no combate ao crime transnacional, e a própria embaixada americana destacou em outro acordo mais de 2 décadas de colaboração contra tráfico humano, armas, crimes financeiros e redes criminosas sofisticadas. Isso ajuda a entender por que qualquer abalo nessa engrenagem preocupa tanto Washington. Para os Estados Unidos, o Brasil não é apenas um parceiro regional relevante. É uma peça central em rotas de cocaína, lavagem de dinheiro, contrabando de armas e circulação de facções que já operam além das fronteiras sul-americanas. O relatório anual do Departamento de Estado sobre narcotráfico e crimes financeiros existe justamente para mapear ameaças desse tipo no mundo todo, e o avanço das facções brasileiras entrou de vez no radar estratégico americano. Ao mesmo tempo, o próprio Tesouro dos Estados Unidos já sancionou integrantes do PCC, com base em autoridade antinarcóticos, classificando o grupo como uma organização criminosa baseada no Brasil e conectada ao tráfico internacional. O problema é que essas facções cresceram de um modo que muda completamente o peso geopolítico da história. O PCC, por exemplo, já não pode ser tratado como uma gangue local restrita ao sistema prisional paulista. Relatórios recentes mostram uma organização com dezenas de milhares de membros, presença em quase 30 países, cadeias logísticas ligadas ao comércio global de cocaína e capacidade de infiltração em setores formais da economia. Em outras palavras, estamos falando de uma estrutura criminosa, com método empresarial, disciplina interna e alcance internacional. E quando esse tipo de organização ganha musculatura continental, a presença americana passa a ter uma lógica muito concreta. Não se trata apenas de influência política, mas de capacidade operacional, inteligência, rastreamento financeiro, cooperação aduaneira, tecnologia investigativa e pressão internacional coordenada. Foi exatamente essa racionalidade que levou os Estados Unidos e o Brasil a aprofundarem instrumentos formais de cooperação contra o crime transnacional nos últimos anos. Por isso, quando a relação bilateral entra em atrito por causa de um caso politicamente explosivo, o efeito colateral não recai apenas sobre diplomatas ou delegados. Ele atinge a arquitetura de segurança que sustenta operações contra redes muito mais poderosas do que a maioria da opinião pública imagina.
Há também um ponto que costuma passar despercebido. Sempre que a cooperação entre estados enfraquece, o crime organizado ganha tempo. Menos confiança entre agências significa mais lentidão no fluxo de dados, mais barreiras para ações conjuntas e mais espaço para organizações que vivem justamente de explorar fronteiras burocráticas, falhas legais e rivalidades políticas. Isso vale especialmente para facções brasileiras que operam em corredores internacionais e dependem de redes de lavagem, logística e proteção transnacional. Num cenário assim, transformar uma crise diplomática em disputa prolongada pode produzir um efeito perverso. Enfraquecer exatamente os mecanismos que tornam possível conter PCC, CV e seus parceiros fora do Brasil. É por isso que, para Washington, esse episódio não pode ser lido apenas como um atrito bilateral qualquer. Ele toca em algo maior: a capacidade dos Estados Unidos de manter liderança hemisférica em segurança e impedir que áreas críticas da América Latina sejam dominadas por redes criminosas que misturam narcotráfico, corrupção, armas e influência territorial. E do ponto de vista estratégico, quando um parceiro relevante reage de forma conflitiva justamente no meio dessa agenda, o caso deixa de ser policial e vira uma questão de posicionamento regional. A pergunta, então, já não é só o que aconteceu entre Brasília e Washington. A pergunta passa a ser outra: como a Casa Branca tende a responder quando interpreta que um aliado importante está trocando cooperação por confronto? E agora eu quero saber a sua opinião. O Brasil está defendendo sua soberania ou está arriscando um confronto perigoso com os Estados Unidos? Comenta aqui embaixo, porque esse debate é fundamental. Se você quer continuar entendendo os bastidores da geopolítica e dos temas militares que realmente impactam o Brasil, já deixe o seu like, se inscreva no canal Pauta Militar e ative o sino para não perder os próximos vídeos. Nessa segunda-feira, como você falou, ele passou mal, né? Ele urinou sangue e foi atendido por um médico particular da própria Rede DOR, que é a rede de hospitais que inclui o DF-Star lá na superintendência. Quando ele diz para a namorada que recebeu o Alexandre de Moraes em casa. Isso. E aí ela perguntou: e ele gostou do apartamento, meu bem? Ora, que pergunta é essa? Ele gostou do apartamento? Isso não precisa investigar, porque o que o Alexandre de Moraes tinha que gostar do apartamento? E era em Campo de Jordão, onde o ministro tem apartamento também, né? Você entendeu a insinuação que o Merval Pereira está fazendo neste momento? Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Ex-presidente do BRB pede transferência à PF para negociar delação. É isso mesmo. Paulo Henrique Costa quer colaborar com as investigações sobre o esquema que envolve o Banco Master. Movimentações recentes no âmbito da Operação Compliance Zero sugerem que Paulo Henrique Costa, o ex-presidente do BRB, pretende solicitar ao Supremo Tribunal Federal transferência do complexo penitenciário da Papuda para a sede da Polícia Federal em Brasília. O pedido terá fundamento na intenção de colaborar com as investigações sobre o esquema que envolve o Banco Master, conforme o jornal O Globo. A defesa de Costa passou por mudanças estratégicas. Ele trocou seu advogado anterior, Gleb Lopes, pelos criminalistas Eugênio Aragão, ex-ministro da Justiça no governo Dilma Rousseff, e Davi Tangerino, ambos especialistas em negociações de delação premiada. A equipe vai se reunir com o ex-dirigente nesta quinta-feira para alinhar a proposta de colaboração. O movimento segue uma linha similar ao de Daniel Vorcado, ex-chefe do Master. Ele também conseguiu autorização para a transferência à Polícia Federal depois de indicar interesse em delatar. Vorcado, assim como Costa, optou por um advogado conhecido por atuação em delações, José Luiz Oliveira Lima, para representá-lo. Os advogados de Costa alegam que as condições da Papuda inviabilizam negociações de delação e pedem tratamento semelhante ao concedido a Vorcado. O cerco está se fechando contra os ministros do STF.
E André Mendonça autoriza a saída de Daniel Vorcaro para exames médicos. Decisão do STF permite deslocamento com escolta da Polícia Federal. Há quem diga que Daniel Vorcaro pode ter sido vítima de envenenamento na prisão. Olha, a gente vai agora direto pro Hospital DF Star, porque ontem a coluna Igor Gadelha trouxe que, aliás, na segunda-feira, perdão, a coluna Igor Gadelha trouxe de que o Daniel Vorcaro, o dono do Banco Master, havia passado mal na prisão e poderia fazer exames em um hospital particular. E parece que a situação agora mudou. E eu vou direto para o DF Star, onde está a repórter Letícia Araújo, que tem as novidades. Letícia, como eu disse, havia essa possibilidade. Essa possibilidade se confirmou, é isso? Boa tarde, Rafael. Boa tarde, todo mundo que está assistindo a gente. Exatamente, essa possibilidade se confirmou. A gente está aqui em frente ao DF Star, né, o hospital onde geralmente o ex-presidente Jair Bolsonaro vem fazer tratamentos, mas agora o paciente é outro, é o banqueiro Daniel Vorcaro. Ele deve deixar a superintendência nas próximas horas para fazer uns exames aqui nesse hospital. Nessa segunda-feira, como você falou, ele passou mal, né, ele urinou sangue e foi atendido por um médico particular da própria rede que é a rede de hospitais que inclui o DF Star lá na superintendência. A coluna do Igor Gadelha também apurou, né, publicou nessa terça-feira, que a defesa do banqueiro iria pedir para o STF uma liberação para que ele saísse da superintendência e viesse aqui no hospital fazer exames, mas até agora o ministro André Mendonça, o relator do caso, não recebeu nenhuma petição. E mesmo com essa situação de saúde, o Vorcaro aparentemente segue bem, porque ele recebeu advogados na superintendência hoje, nessa quarta-feira, depois de 5 dias sem recebê-los, né? A superintendência da Polícia Federal passou por uma dedetização e ele ficou 5 dias sem receber os advogados. Eu conversei com alguns médicos aqui e eles falaram que a gravidade do quadro do Daniel Vorcaro depende muito de outros sintomas e de outras situações, né? Isso tudo deve ser investigado com exames e ele deve passar por exames de urina, exames de sangue e até, possivelmente, exames de imagem. A gente segue aqui acompanhando e eu volto com você, Rafael. E Globo levanta suspeita gravíssima contra Moraes sobre apartamento em Campos de Jordão. Presente de Vorcaro. Veja o vídeo. Que a Globo já soltou a mão do Moraes, isso é indiscutível. Todos os dias eles separam uma parte dos seus comentários para detonar não só Moraes, mas Moraes, Toffoli, Gilmar Mendes, principalmente por conta do caso do Banco Master. Então a gente está meio que acostumando a ver Alexandre de Moraes, que até um pouco tempo atrás era endeusado por esse grupo de pessoas, agora virou alvo de críticas constantes. Mas, hoje, um comentarista renomado, que está há décadas na Globo, fez um comentário que, primeiro, chamou a atenção porque faz sentido, e segundo, cara, para ter coragem de falar o que ele falou, eu não teria essa coragem. Tá? E olha que eu sou um crítico também de alguns desses ministros. Mas o Merval Pereira levantou um ponto muito pertinente em relação às conversas entre Vorcaro e Alexandre de Moraes, e Vorcaro e a sua esposa, a Marta. Você se lembra quando o Vorcaro disse que ia levar o Alexandre de Moraes até o apartamento e fez aquela ligação de vídeo para ela? Ela fez uma pergunta para ele, que passou despercebido, né? A gente ficou tão revoltado com o simples fato do Vorcaro estar encontrando com Moraes que praticamente ninguém deu importância para o teor da conversa que ele teve com a esposa dele. E chamou a atenção o fato que o Merval Pereira trouxe agora. E eu vou te dizer, Merval, se prepara, irmão. Com essa simples especulação sua, você corre o risco de acordar amanhã com a Polícia Federal e o seu nome no inquérito das fake news. Agora assiste isso aqui e me fala se não faz sentido. Mas olha, tem um diálogo do Vorcaro que é também muito interessante, que na época ninguém deu muita importância, quando ele diz para a namorada que recebeu o Alexandre de Moraes em casa. Isso. E aí ela perguntou, e ele gostou do apartamento, meu bem? Ora, que pergunta é essa? Ele gostou do apartamento? Isso não precisa investigar, porque o que o Alexandre de Moraes tinha que gostar do apartamento? E era em Campos de Jordão, onde o ministro tem apartamento também, né?
Você entendeu a insinuação que o Merval Pereira está fazendo neste momento? Que ele pede uma investigação? Preste atenção de novo. Que recebeu o Alexandre de Moraes em casa. E aí ela perguntou, e ele gostou do apartamento, meu bem? Ora, que pergunta é essa? Ele gostou do apartamento? Isso não precisa investigar. Primeiro que quem investigaria isso, Merval, seria Paulo Gonet, Procurador-Geral da República, que também estava com o nome no relatório do crime organizado por prevaricar e proteger e não deixar que seja investigado o crime organizado no Brasil. Então não vai ter investigação, pelo menos não com esse PGR. O próximo eu acredito que sim. Mas o que o Merval Pereira está insinuando nesse momento? O fato da esposa do Vorcaro ter perguntado se o Moraes gostou do apartamento leva a entender que o apartamento é uma espécie de presente do Vorcaro para Moraes. Como as empreiteiras deram o triplex de presente para o Lula, que o Lula falava que não era dele, mas depois admitiu que era. Então o que nós estamos percebendo é, vocês sabem que Vorcaro deu muitos apartamentos, muitos imóveis para o cara do BRB, que era o seu faz-tudo. É o cara do BRB que fazia tudo o que ele pedia. Era uma forma de você comprar as pessoas, era dando imóveis. E aí ele leva o Alexandre de Moraes no apartamento em Campos de Jordão, um lugar turístico. E aí a mulher dele pergunta, e aí, ele gostou do apartamento? Por que ela perguntaria isso? Se você vai levar um presente, você vai levar uma jaqueta para um amigo seu. Você chega na festa do seu amigo e entrega a jaqueta para ele. Aí você liga para sua esposa, ela pergunta, e aí, ele gostou da jaqueta? Você comprou um relógio para o seu irmão, aí você liga para sua esposa e ela pergunta, e aí, ele gostou do relógio? Ele gostou do presente que você está dando para ele? Essa insinuação do Merval Pereira, ela é absurdamente escandalosa. E o fato dele ter a coragem de fazer essa insinuação aqui mostra que a Globo já não tem mais nenhum filtro, não há nenhum território proibido de se caminhar, e ele fala na maior naturalidade. Precisa se investigar se Vorcaro não estava, na verdade, dando um presente para o Alexandre de Moraes. Se estivesse, por quê? O que Moraes estaria dando em troco? Qual serviço? O que Moraes faria em troca de receber caso seja um presente? O que Moraes fez para ser merecedor de um apartamento em Campos de Jordão? Não sou eu que estou falando, censores do STF. Quem está falando é um jornalista renomado, tradicional, da Rede Globo de televisão. Então, se for para buscar alguém amanhã, que seja ele. Tá bom? Para te contar que Leonardo Sica, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo, apoiou que haja apuração nos contratos relacionados ao Banco Master, sem citar diretamente Viviane Barsi de Moraes, a mulher do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A fala ocorreu em entrevista coletiva na Fundação Getúlio Vargas, na capital paulista, ao ser questionado pela nossa repórter, Tawane Catan. Também há dados em sigilo que foram colocados, enfim. Valor de honorários de advocatício não é um problema em si, porque isso é de livre iniciativa, livre contratação. O que a gente tem que verificar é o serviço prestado e o que foi contratado. Mas se alguém me contratar para ir ao tribunal, defendê-la, fazer petição, fazer recurso e resolver pagar o que for para que eu a defenda, isso é absolutamente legítimo. Então o que a gente tem que apurar, por isso que a gente pede apuração, é para que não fiquem suspeitas acerca do que foi contratado. Se foi serviço de advogado ou se foi tráfico de influência. É isso que a gente tem que ir adiante. Por isso que a gente pede muito que haja uma apuração, porque a apuração, investigação, é o melhor meio que a nossa democracia conhece, para tirar suspeitas infundadas de quem quer que seja. Então, se tem uma pessoa que tem uma suspeita infundada contra si, o melhor que ela pode querer é que ela seja investigada. Justifica a reação dos ministros em relação ao senador de pedir cassação e inelegibilidade? Também não justifica. Por isso que eu falei que essa discussão entrou no âmbito da polarização política de lado a lado. Análise, André Marcília. Pois é, a gente precisa dizer que ele é o presidente da OAB aqui de São Paulo, né? E a gente tem visto algumas seccionais, como a gente fala, ou OABs regionais, falando aquilo que a OAB Nacional não fala. A OAB Nacional, tem dois presidentes que receberam dinheiro do Vorcaro. Dois ex-presidentes da OAB Nacional receberam dinheiro do Vorcaro. Aí a gente começa a entender que a OAB Nacional não fala do problema porque ela faz parte
do problema. Ela não tem como ser a solução, sendo ela parte daquilo que precisa ser mudado no país. Agora, as OABs regionais têm falado, têm dito algumas coisas, muitas vezes porque o holofote está apontado agora, sobretudo o holofote da velha imprensa está apontado para essa questão, e aí eles se sentem confortáveis para falar. Porque, por exemplo, esse presidente da OAB aqui de São Paulo, ele pertencia, agora ele é presidente, mas na gestão anterior ele era vice-presidente da chapa anterior. E na chapa anterior, nós estivemos aqui diante de todos os abusos do Moraes contra a direita, contra Felipe Martins, contra a lei, contra a Constituição, e a OAB de São Paulo não falou um A, e ele estava lá. Ele era o vice-presidente. Então, também a gente precisa entender que nós temos agora um discurso de ocasião. Está todo mundo falando, eu vou falar junto. É perigoso isso. Mas, enfim, está falando já é alguma coisa. Melhor do que ficar quieto, porque nem isso realmente a OAB Nacional tem feito. Agora, um ponto sobre a fala dele, ele diz assim, os honorários não são um problema. Mas é claro que está aí o problema. Está aí o problema. Ah, mas se ela justificar que se eu for contratado para me encaminhar até o Tribunal de Justiça de São Paulo, diz ele, eu receber o que eu quiser, não tem problema nenhum. Claro, como que não tem problema nenhum? Então, se alguém chegar no meu escritório e me contratar por 130 milhões para eu participar de uma audiência, mas na hora eu vou olhar e perceber que tem coisa estranha ali. Mas na hora, olha, vou te pagar aqui 130 milhões para você fazer um livro de compliance tirado da internet, com 70% feito pela inteligência artificial, como foi o serviço prestado pela Vivi, né, pela mulher do Moraes. Ela deu a justificativa. Então, não devia estar satisfeito aí o presidente da OAB. A justificativa estava dada. O problema aqui é que nós estamos diante de uma coisa não casar com a outra. O valor dos honorários não casa com o trabalho que foi feito. E é isso que faz com que a gente levante qualquer pessoa sensata conclui diante do valor, da altitude dos honorários, que o contrato foi feito para contratar os serviços do ministro. Claro que a liberdade não tem preço. E ele achava, o Vorkar, que o Moraes podia tudo. E é que tá, você pode muito, mas não pode tudo. Tanto que não conseguiu libertar o contratante. Agora, você contrapagar, ele achar normal, o atual presidente da OAB paulista, achar normal esse tipo de contrato com esse preço, tá fazendo uma piada, né? Tá brincando conosco. Uma piada. E não é só, é bom dizer, não é só a mulher do Moraes. Tem um tipo de advocacia, entre aspas, que funciona sobretudo em Brasília, que é de lobby. De lobby brabo. E precisamos usar esse exemplo, e tráfico de influência e lobby. E precisamos usar esse exemplo aí da mulher do Moraes para acabar com esse tipo de advocacia. Eu uma vez, conto aqui um caso da pessoa, meu pai é advogado também, e há 20 anos ele encontrou-se com um desses advogados aí que entram de bermuda, sabe? Esses advogados. Entre aspas, que funciona sobretudo em Brasília, que é de lobby. De lobby brabo. E precisamos usar esse exemplo, e tráfico de influência e lobby. E precisamos usar esse exemplo aí da mulher do Moraes para acabar com esse tipo de advocacia. Eu uma vez, conto aqui um caso da pessoa, meu pai é advogado também, e há 20 anos ele encontrou-se com um desses advogados aí que entram de bermuda, sabe? Esses advogados. Encontrou-se com... Só tem um que fez isso. Pode chamar de Cacai que ele atende. E ele disse ao meu pai uma coisa, falou assim, escuta, você cobra menos de 5 milhões para entrar num caso? Já pegou algum caso por menos de 5 milhões? Só há 20 anos. Meu pai respondeu, até agora todos. Não teve nenhum que foi assim, nenhum que foi acima de 5 milhões. Peguei todos na minha vida inteira. Mas olha como funciona a cabeça desse tipo de advogado e desse tipo de advocacia. Para eles isso é um piso. Claro que isso não é para peticionar ou escrever bem.
É claro que tem uma advocacia de lobby nisso. É evidente. Ana Paula Henkel, queremos ouvir você também, que disse aí, Leonardo Sica, valor de honorário advocatício não é problema, é livre iniciativa. Não é problema mesmo, Ana? Acho que vocês já, perdão, tocaram em todos os pontos sobre a OAB, né, de São Paulo, mas antes da OAB pedir apuração no caso Master, até agora a gente não ouviu absolutamente nenhuma palavra da própria advogada sobre os 129 milhões de reais. Desculpa, 80 milhões, porque toda essa operação, né, de investigação, tudo foi a venda ali a liquidação do Banco Master, ela não conseguiu receber tudo, então ela só recebeu 80 milhões. E aí depois ela ressarciu, né? Não, nós voamos naquele jatinho 1 milhão a menos, então 79 milhões, vamos colocar assim. Até agora nós não ouvimos uma palavra sequer. Uma palavra, uma explicação, defesa. O que nós vimos foi um material muito mal feito, de um tal de um compliance que, meu Deus do céu, alunos da 5ª série colocariam o mesmo material num PDF e apresentariam na aula de, não sei, educação moral e cívica, não sei nem se tem essa classe mais, e se não tiver, entreguei a minha idade. Mas é isso, Daniel. Até hoje nós não ouvimos nenhuma palavra por parte da advogada. E quando ela poderia mostrar que ela tinha, sim, um vínculo com o Vorcaro, quando surgiu, né, aquelas primeiras conversas e a publicação das primeiras conversas, a advogada do Vorcaro, que teria o direito de falar com o Vorcaro, disse: não, eu nunca falei com o Vorcaro. Ou seja, como vocês estavam dizendo, agora é muito fácil ir nessa onda toda. Bom, já que alguns cachorros, né, estão ali sendo empurrados na fala ali popular, já que tem muito cachorro sendo empurrado para debaixo do ônibus, então agora é fácil. Já está todo mundo ali. Agora, até agora, o Brasil não ouviu a manifestação da razão ou do motivo ou qualquer coisa sobre esses 29 milhões de reais, a não ser esse PDF horrível que ela acha que o mundo acreditou. Agora, acabou de estourar e virou tudo de uma vez, porque o que acabou de acontecer envolvendo o Donald Trump e o Lula não é só troca de fala, gente. Veio uma resposta pesada agora, nesse minuto, e tem um detalhe aqui que quase ninguém viu ainda, e é exatamente isso que está mudando o clima completamente e o cenário político daqui para frente, porque até um minuto atrás parecia só mais uma provocação normal, só que de repente mudou. Virou, e a resposta veio forte, direta, com um peso que não é comum. E o mais estranho é o momento que isso aconteceu. Foi muito específico e o jeito que foi falado não parece improviso, parece algo pensado, e quando é assim, geralmente tem coisa maior por trás. Tem uma parte dessa história que ainda não apareceu direito. O Lula provocou Donald Trump. Donald Trump enviando o navio nuclear para a fronteira do Brasil. O Lula foi expulso de Portugal por aqueles manifestantes e algo acaba de ser confirmado, é a maior bomba de todas agora. O mais louco é que ainda tem gente tratando isso como se fosse nada, gente. Como se fosse só mais uma notícia qualquer, mas não é. Quem está acompanhando de perto, mais de perto, já percebeu que esse tipo de reação não acontece do nada. O que o Trump fez agora, gente, sempre tem algo maior vindo junto. E dessa vez está muito claro que tem coisa por trás e já foi revelado aqui o primeiro passo. Vou mostrar para você tudo nesse momento. Quanto mais você olha, mais estranho fica, porque tem um detalhe que parece pequeno, mas não é. E é justamente nesses detalhes que tudo começa a mudar. Agora presta atenção nisso. Tem um ponto nessa história do Donald Trump e o Lula, dessa rixa, né, que a gente tem visto nesses últimos dias, que quase ninguém percebeu ainda. E quando você entende, tudo muda. É por isso que eu vou mostrar para você aqui agora, tá? A primeira matéria já está na tela. Eu quero pedir para você deixar o seu like aqui agora, o seu joinha. Vamos lá, pessoal. Contribua com o nosso canal, nosso vídeo.
E vamos aqui para a matéria agora, olha só. O presidente Lula ainda não percebeu, mas está sendo cercado por Donald Trump e precisa tomar cuidado com o que fala. Minha gente amiga, não tem jeito, se o país não faz a lição de casa, Trump está mostrando que não tem preguiça de fazer, inclusive trabalho dos outros. A Venezuela, por exemplo, é um país de ditadores, presos políticos e miséria. Trump foi lá e resolveu. O Irã é um lugar onde a fé é distorcida para garantir poder e dinheiro, onde mulheres que traem o marido são apedrejadas e ficam até 5 anos presas por não usarem véu. Trump foi lá e fez alguma coisa antes que eles criassem mais bomba atômica. A América Latina não está levando a sério o perigo do tráfico. Trump já está pondo as mãos nessa questão. E entendam, ele é o homem mais poderoso do mundo. Só discurso de soberania não resolve mais. Ou você se alia ao seu inimigo, ou então ele vai aniquilar você. Trump não quer mais saber de ter o Brasil como grande fornecedor de drogas, onde líderes do tráfico saem pela porta da frente de presídios. Pois é, pessoal, o clima é de total tensão. Duas coisas paralelas acontecem no mesmo momento no Brasil e está deixando muita, mas muita gente desesperada. A primeira delas é que o Maduro começa a ser julgado lá nos Estados Unidos, aparece fraco, abatido e pronto para uma delação premiada. Delação essa que Donald Trump pretende utilizar contra figuras do Foro de São Paulo, inclusive contra o próprio Lula. Isso acontece em meio de uma operação militar onde militares americanos acabam de desembarcar no Brasil. Sabe em que momento? No momento em que eles querem classificar o Brasil, ou melhor, facções do Brasil, como organizações terroristas. O clima está tenso. E isso também se dá no momento em que o Congresso norte-americano acaba de soltar um relatório inteiro dizendo que existem bases militares chinesas no Brasil. A coisa não está fácil, mas nem um pouquinho, aqui para o Brasil. Stay strong, Bolsonaro. And to the great people of Brazil, never give up. You are fighters, defenders of freedom, faith, and family. America is with you. Keep standing proud. The world is watching. Aconteça o que aconteceu comigo, a verdade chegará na hora certa. Cada 100 pessoas que passaram o que eu passei com a facada, segundo os médicos, um sobrevive. Cada um de nós entende que tem uma missão aqui na Terra. Você tem a sua missão, eu tenho a minha. Você tem a sua. Eu vou cumprir a minha. Eu tenho muito mais tempo de retrovisor do que para-brisa. O povo brasileiro não vai se decepcionar comigo. Mesmo se eles façam uma maldade extrema daqui a alguns dias. Não desista, não desanime, não jogue a toalha. Meus amigos, presta muita atenção. Bolsonaro tinha razão. O PT sempre tentou limpar o caminho para chegar ao poder e dominar o Brasil. Mas parece que dessa vez o sistema está em guerra entre eles mesmos. Eles estão se enfrentando, estão lutando entre si. E o mais impressionante é que a Globo e a grande mídia que sempre apoiou agora virou as costas de vez. Eu te pergunto já logo de cara nesse vídeo, você acredita que em 2026 o PT vai cair? Lula e Xandão vão cair? Tenha certeza de uma coisa, o cenário está mudando e o desfecho pode estar mais próximo do que nunca. Será que o fim de Xandão no STF e de Lula no poder está mais perto do que muitos imaginam? Segura, porque o que eu vou mostrar é forte. Gente, antes de continuar esse vídeo, vou falar rapidinho aqui, porque tem muita gente que fala, mas você tá demorando demais. Gente, eu preciso do teu joinha, que você deixe o joinha, porque sem o teu joinha o vídeo não vai chegar a lugar nenhum. Muitos falam assim, Felipe, mas toda vez você precisa repetir isso aí. Gente, sem o teu joinha, o algoritmo do YouTube não divulga o vídeo, aí fica aqui o vídeo travado. Então já deixa o joinha me ajudando para nós continuarmos aqui, abrindo os olhos das pessoas, certo? E se você não é inscrito, inscreva-se aqui no canal, ativando o sininho das notificações. E bora para esse vídeo. Agora presta atenção que o que eu vou mostrar aqui realmente é forte.
Porque o que está vindo à tona não é pouca coisa. A própria Globo no Jornal Nacional começou a expor situações que muita gente não esperava ver sendo mostrada dessa forma em rede nacional. E isso levanta uma séria pergunta. Por que agora? Por que, de repente, certos assuntos começaram a ganhar esse tipo de destaque? Será que algo mudou nos bastidores ou será que a pressão ficou grande demais para continuar ignorando? E é exatamente isso que eu vou mostrar agora, gente. Trump já deu o recado final, já deu o ultimato para Xandão e Lula. Gente, repara, porque o que eu vou mostrar nesse vídeo aqui é de arrepiar. Porque um dos mais emblemáticos porta-aviões nucleares dos Estados Unidos da América está neste momento navegando rumo à costa brasileira. No atual cenário caótico da geopolítica global, qualquer movimentação militar se torna um ponto alarmante de preocupação, ainda mais quando há um atrito entre o atual governo brasileiro e o atual governo norte-americano. Mais do que a resposta para essa pergunta, eu trago uma análise profunda do que essa movimentação representa, ainda mais no contexto atual. E eu acho que muitos de vocês vão concordar comigo. Sejam todos absolutamente muito bem-vindos a mais um vídeo de geopolítica do canal Vamos Falar de História. De fato, um porta-aviões nuclear americano está neste momento navegando rumo ao Brasil, em meio a um cenário global marcado por tensões diplomáticas, inclusive entre Brasília e Washington. O envio desse navio de guerra é apresentado oficialmente como parte de um exercício militar conjunto. À primeira vista, trata-se apenas de uma cooperação entre forças aliadas, mas quando observamos com mais atenção, fica evidente que esse movimento vai muito além de um simples treinamento. O contexto geopolítico atual amplia o peso dessa operação. O envio do USS Nimitz, um dos porta-aviões mais icônicos da história militar dos Estados Unidos, integra a Operação Southern Seas 2026, que reúne exercícios navais com países da América Latina, como Brasil, Argentina, Chile, Colômbia e Peru. A missão envolve intercâmbio técnico, simulações de combate e operações conjuntas no mar, com o objetivo declarado de ampliar a interoperabilidade entre as forças navais. No entanto, por trás desse discurso oficial, a presença de um ativo militar norte-americano desse porte na região também sinaliza algo mais amplo. Uma demonstração de presença estratégica em um momento em que a América Latina volta ao radar das grandes potências. Mas o ponto central aqui não é o exercício, é o contexto. O USS Nimitz não é qualquer navio de guerra. Trata-se de um porta-aviões nuclear com mais de 50 anos de operação, capaz de projetar poder militar em escala global, levando consigo uma ala aérea completa com caças F-18, aeronaves de guerra eletrônica e helicópteros de combate. E em termos práticos, isso significa que os Estados Unidos estão trazendo para o entorno do Brasil uma base militar flutuante capaz de realizar operações ofensivas e defensivas em larga escala. Isso talvez levante a primeira grande questão. Por que agora? A América do Sul, durante décadas, foi considerada uma zona relativamente estável do ponto de vista militar, mas esse cenário vem mudando rapidamente. A presença crescente da China na região, especialmente em infraestrutura, tecnologia e até setores estratégicos, tem acendido alertas em Washington. O envio de um grupo de ataque de porta-aviões para circundar a América do Sul não é apenas cooperação, é também demonstração de presença. Historicamente, operações como a Southern Seas existem desde 2007 com o objetivo de fortalecer parcerias e garantir segurança marítima. Mas em 2026, o ambiente geopolítico é outro completamente diferente. E estamos vivendo um momento de reconfiguração global. E a rivalidade entre Estados Unidos e China deixou de ser apenas econômica e passou a ter uma dimensão militar cada vez mais evidente, e a América do Sul, que antes era periferia nesse jogo, passou a ser território de disputa. E o Brasil, o seu país, nesse contexto, ocupa uma posição central. Não é apenas pelo tamanho do seu território ou pelo peso econômico, mas principalmente por fatores estratégicos, como recursos naturais. Algumas das maiores reservas de terras raras do mundo possuem um programa nuclear avançado e uma das maiores zonas econômicas exclusivas do planeta, e isso inevitavelmente atrai a atenção. A presença de um porta-aviões americano próximo ao litoral brasileiro, mesmo em missão, abre aspas, amistosa, funciona como um sinal claro. Os Estados Unidos continuam atentos e ativos no Atlântico Sul. Gente, olha aí, Estados Unidos reagindo, e saiu aqui, ó, a notícia, preste muita atenção, olha só, gente, é bomba em cima de bomba, hein? Vamos falar dos Estados Unidos agora. Matéria do Paulo Capelli. Estados Unidos vê exagero em anúncio do governo brasileiro. Exagero não, isso é uma forma carinhosa de dizer, olha, é um bando de mentiroso mesmo.
o governo brasileiro. Dá uma olhada, são 2 pontos. Primeiro, integrantes do governo dos Estados Unidos avaliaram que a conversa com a coluna que o Brasil agiu com exagero ao fazer 2 anúncios de uma suposta parceria nos últimos dias. O primeiro episódio chamou a atenção de Washington, ocorreu no dia 10 de abril. No dia 10 de abril, o governo brasileiro fez um anúncio de que teria feito uma parceria com os Estados Unidos para combate ao crime organizado. Isso aí repercutiu em todos os portais, toda a mídia esquerdista estava republicando isso. Brasil fecha parceria contra o crime organizado, o Brasil no combate ao crime organizado. Mentira, não teve nenhuma parceria assinada, não teve nenhum acordo assinado com os Estados Unidos, e eles falam que tem tratativas. Então eles não falam que é mentira, porque há uma tratativa nesse sentido. Mas há um exagero porque o acordo não foi firmado e anunciou como um acordo firmado. Acho que os americanos foram até carinhosos em falar isso. Para mim, se fosse um cara de direita fazendo isso contra alguém de direita, uma gestão de direita, eles já teriam classificado como fake news há muito tempo. O segundo é o caso Ramagem. Porque eles falaram, não, mas espera aí, o governo brasileiro disse que tinha uma parceria com os norte-americanos acerca com os norte-americanos acerca do caso Ramagem. Acordo esse que nunca existiu. Tanto é que o delegado que estava investigando o Ramagem foi expulso dos Estados Unidos. Então, o governo brasileiro, ele tenta passar uma imagem aqui dentro, outra imagem lá fora, e esse é o modus operandi que o governo Lula vem fazendo. Agora, isso aqui é grande. Vamos falar sobre isso aqui. O Sam Puncher, do Metrópolis, essa lavada que ele tomou, que na verdade não foi ele que tomou, foi o governo que tomou e ele repostou, tá? Foi grande demais. Porque o governo Lula, não o governo Lula, o Lula veio falar que houve abuso de autoridade por parte dos norte-americanos e que ele vai atuar com reciprocidade. Com reciprocidade. O governo americano. A grande questão que paira aqui, a grande questão que fica aqui, é que olha a resposta que os americanos deram ao Sam Puncher sobre a atuação dos Estados Unidos quando tirou o delegado da Polícia Federal lá dos Estados Unidos. Sam Puncher, uma fonte que trabalha há mais de década em uma função burocrática do governo americano, acaba de me perguntar o seguinte: se fosse o FBI que realizasse uma ação no Brasil parecida com o que a Polícia Federal fez aqui, qual seria a reação do seu governo? Ou seja, se os Estados Unidos tivesse mandado um agente que atua há mais de 10 anos aqui do FBI e tivesse fiscalizando, investigando opositores políticos sem autorização do Brasil aqui dentro do território brasileiro, qual seria a resposta do Lula? Violação à soberania nacional. E aí, o Sam Puncher conclui aquilo que a direita grita há anos. Realmente, soberania é uma via de mão dupla. Ou seja, se o Lula quer alegar soberania, tem que agir dentro de soberania. Se fosse uma figura do FBI agindo aqui dentro do Brasil, estavam destruindo o Donald Trump. Agora, o Lula ainda quer pagar de bom moço falando que quem age com abuso de autoridade é o Trump. Exatamente como eu fiz a analogia no caso Gilmar Mendes. Vamos lá, essa aqui é boa, hein? FAB, Força Aérea Brasileira, alerta pilotos sobre porta-aviões nucleares dos Estados Unidos na Baía de Guanabara. Tá chegando aqui, já tá beirando. E aí muita gente acendendo um alerta, vai fazer igual fez com Maduro ou não? Matéria do Francis New. A Força Aérea Brasileira emitiu um alerta a pilotos sobre a presença de porta-aviões nucleares, o USS Nimitz, na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. O navio fará escala entre os dias 7 e 12 de maio, como parte da Operação Militar Internacional Sultan Sias de 2026. É uma operação militar internacional. O aviso foi feito por meio de uma nota de aviso aos navegantes, documento utilizado para informar a condição que possam afetar a segurança das operações aéreas. A medida é necessária devido à altura das estruturas do porta-aviões
que ultrapassam 70 metros de altura, representando risco potencial principalmente para helicópteros e aeronaves que operam no aeroporto de Santos Dumont. Olha aí, gente, tudo sendo confirmado agora, viu? E com esse envio do navio nuclear, em que a Força Aérea Brasileira já está entrando em alerta, né? Já está dando alerta aí, já está falando, já estão percebendo tudo que está acontecendo. Isso é um aviso claro para o governo brasileiro sobre ações maiores que podem acontecer a qualquer momento contra o Brasil, visto que há muitas provocações do Trump, do Lula em relação ao Trump, né? O Lula tem provocado o Trump e o Trump tem reagido com várias declarações. A gente vê esse embate, esse conflito, até um tempo atrás, que era o que o Lula, né, estava tentando mostrar, que era um clima de paz e amor entre Trump e Lula, agora é conflito total. E essa decisão aí do Trump de enviar esse navio, gente, isso daí é um aviso claro. O Trump está mostrando, né, para o Lula não continuar fazendo isso. E eu quero saber aí a sua opinião, tá? Você acredita que o Lula está fazendo certo em entrar em conflito com o Trump, com os Estados Unidos? Comente aqui, que a gente vê que isso está gerando um risco muito grande para o Brasil, né? O Trump tem ganhado as batalhas, as guerras que ele tem enfrentado aí em relação aos Estados Unidos contra outras nações. E agora o Brasil está sendo colocado em risco por causa de falas, declarações do Lula. É muito perigoso, gente. Então deixe seus comentários aqui, o que você pensa sobre essas atitudes do Lula, o que você pensa sobre isso. Eu quero lembrar você que aqui embaixo, na descrição do nosso vídeo, tem o link do nosso curso, A Política e o Apocalipse. É um curso sensacional, você precisa entrar nesse curso, o link está aqui embaixo. E, meus irmãos, aqui na tela tem, nessa tarja amarela, as informações para contribuição. Contribua com o nosso canal, apoie esse trabalho independente, trabalho que tem ajudado milhares de pessoas todos os dias. Eu conto com o apoio de vocês. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Inscreva-se e ative o sino das notificações. Tá? Eu agradeço a sua oportunidade. No próximo vídeo vou trazer algo importantíssimo, então fique ligado que a qualquer momento eu volto. Eu estou já na descrição, né, dessa transmissão ao vivo, ok? Então vocês poderão verificar que tem uma frase, e no final da frase, logo aí no topo, tem a palavra mais. 4 letras, mais. Indica o que acontece. Para vocês entrarem na descrição, né, do celular, do tablet, do notebook ou do computador, clica. Então vocês clicando aí, vocês vão entrar, observar, né, que existe uma palavra perfil social. E depois do perfil social vem Mercado Livre. E está escrito, canal Mestrezinho. Últimas notícias na palma da sua mão. Perfil Mestrezinho. 1949. Eu sou afiliado do Mercado Livre. E é por isso que eu estou aqui aproveitando essa oportunidade para falar com vocês que tem promoções. Promoções. Eu, como afiliado do Mercado Livre, eu coloquei aí, abaixo da palavra promoções. Promoções 2 pontos. Tem aí o link. Todo mundo sabe o que é o link. O link do Mercado Livre. Você clica no Mercado Livre aí, nesse link do Mercado Livre. Não vai sair num só produto, não. Vai sair numa vitrine. O Mercado Livre, por enquanto, tem quase 200 produtos. Certo? Produtos, a maior parte com promoções. Produtos que nós precisamos. Aqueles produtos relacionados que nós temos necessidade de comprar dia a dia. Então,
Vocês sabem que o Mestre Dinho, eu sou afiliado do Mercado Livre. Vocês compram, certo? Vocês negociam no parcelamento, né? Se é com 10 parcelas, ou com 12, ou com 18 ou mais, depender, tem de entrar aí, né, certo? Na descrição, no link do Mercado Livre, ok? E, descendo, certo? Eu também sou afiliado do Shopee. Tem assim, vitrine do Construa Civil Mestre Dinho. Afiliado da Shopee. Aproveita as promoções. Mais de 500 produtos do afiliado do Shopee Mestre Dinho. Construa Civil Mestre Dinho. Música